É maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Eu quero nessa noite te convidar, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2, e eu quero lembrar aquilo que nós estamos estudando em Apocalipse, que Apocalipse não fala do caos. Apocalipse para nós não é a beira do abismo, não. Apocalipse para nós é o triunfo em glória do nosso Senhor e da igreja. Apocalipse para nós, à luz das Escrituras, Apocalipse pela ótica real, é de fato a consumação de todas as promessas do dono da igreja sobre a igreja. Então Apocalipse para mim e para você é de fato o cumprimento daquilo que o nosso mestre, prometeu. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2, faremos a leitura a partir do versículo 8. Eu quero ler com você como projetado ali. Eu quero lembrar que nessa noite o Senhor, da igreja, o noivo está olhando para a noiva de Esmirna. O noivo está com os olhos agora voltados, para Esmirna, e diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não os são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Somente até aí inicialmente. Eu vou ler o verso 11 ainda, como já foi projetado ali. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado porque nós já fomos conduzidos à tua presença através da adoração. Muito obrigado pelo ministério Ágape, que de forma tão espiritual, Pai, nos conduz à tua presença, nos conduz em adoração diante de ti. Muito obrigado porque através da adoração, Pai, nós chegamos ao teu trono e entregamos não só as nossas vozes, não só os nossos louvores, mas também a nossa vida como a nossa maior expressão de adoração. Mas agora pedimos que a tua palavra de poder possa ser, Pai, lançada, ministrada no nosso coração. Que essa palavra verdadeira, essa palavra fiel, que essa palavra profunda, Pai, seja de fato uma palavra aplicada no nosso coração nessa noite. Que sejamos sensíveis, Pai, para ouvir a tua voz. Fale ao coração de cada filho, cada filha do Senhor, aqueles que estão aqui presentes, mas rogamos também por aqueles que cultuam, Pai, através da live, onde quer que estejam, onde quer que haja um coração, onde quer que haja uma vida, uma família representada, que também a tua presença seja real sobre cada um deles. Nós rogamos, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Quero fazer algumas colocações daquilo que nós ouvimos a semana passada, quando o Senhor, então o noivo olha para a noiva de Éfeso, lembram? Ele consegue ver uma igreja que ela tinha uma base doutrinária, ela ia muito bem na doutrina, ela conhecia o conjunto dos ensinamentos bíblicos, uma igreja que facilmente ela sabia discernir quando havia lá um falso profeta, um falso apóstolo, e ela então caminhava na doutrina do Senhor. Uma igreja que perseverava na fé em meio às adversidades, uma igreja que sempre estava rompendo os desafios que a cercavam. Aquela igreja também que estudamos na semana passada, ela é uma igreja que trabalhava muito, o texto fala sobre aquilo que o Senhor então achou como ponto alto da igreja doutrinária, uma igreja que perseverava na fé, uma igreja que vivia os desafios, mas permanecia, uma igreja que trabalhava intensamente, mas aquela noiva, segundo o noivo, ela havia abandonado o primeiro amor. E eu falo aqui para os casais casados. Eu falei na semana passada sobre fidelidade, e certamente os irmãos que são casados aqui, as irmãs que são casadas, certamente nós não queremos apenas a fidelidade ou o cuidado apenas por obrigação, mas tudo que se faz deve ser por amor. Eu fico imaginando o homem, quando ele chega em casa, ou a mulher quando chega a casa e
ou um ou outro prepara lá um café, ou prepara lá um almoço, né, e faz aquilo com muito amor e dedicação, faz aquilo com gosto, com prazer, é diferente de quando se faz por obrigação. Imagina se de repente você chega em casa e o café está lá e joga assim, ó o café aí, você vai ver que não vai ter amor naquilo ali, mas quando você faz com zelo, isso preenche o nosso coração. Então quando o Senhor olha para a igreja de Éfeso, o noivo olha para a noiva, que meditamos semana passada, vê tudo caminhando, mas faltava o amor. E aí o Senhor orienta, o noivo orienta, olha, volta às primeiras obras, volta às obras com amor, né? Não continue fazendo sem amor, não continue fazendo, né, apenas por fazer, mas faça com amor. Mas hoje à noite vamos pensar nesta igreja de Esmirna, onde o Senhor olha para a igreja, o noivo olha para a noiva e consegue contemplar nesta noiva, uma noiva, podemos dizer, quase que irretocável. Se nós não entendêssemos que a humanidade é pecadora, arrependida, aqueles que estão em Cristo, entenderemos que essa igreja quase que era perfeita. Mas a ótica do noivo para essa igreja, uma igreja que estava avançando e agradando ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Esse texto breve que lemos nessa noite fala sobre uma igreja que permaneceu, estava vivendo a fidelidade. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, diante das adversidades que enfrentamos. Irmãos, eu sempre tenho falado sobre o romantismo da vida cristã, e nós não podemos romantizar a vida cristã. A vida cristã, ela é uma vida de adversidade. Você que é crente fiel, você sabe das dores da vida cristã. Você sabe que a vida cristã não é uma vida de facilidades, não é uma vida de facilidade. É uma vida de desafios, onde você tem que dizer não ao seu próprio eu. Você tem que renunciar o eu todos os dias, renunciar a carne. Você tem que a cada dia, literalmente, matar um leão, mortificar o eu e o ego. Você é perseguido, você às vezes é criticado porque você faz as coisas corretas. Então viver a vida cristã não é uma facilidade, mas é uma realidade dolorosa. Eu quero perguntar para você, é possível ser fiel, e fiel até a morte, em um mundo carimbado pelo relativismo? É possível. É possível manter a integridade como aquela igreja manteve a integridade. Aquela igreja também vivia adversidades, e você ouve o contexto que o noivo fala para aquela igreja. Era uma igreja que estava sofrendo perseguições, lutas, vivendo desafios grandiosos, vivendo desafios imensos, mas aquela igreja estava marchando no caminho da fidelidade. E eu olho nessas palavras do mestre, né, aquilo que o Senhor estava orientando aquela igreja para que ela continuasse na sua caminhada de fidelidade ao Senhor. Eu quero te encorajar nessa noite, ou continuar te encorajando. Continue fiel ao Senhor. Não esmoreça na fidelidade. Não esmoreça quando você tiver que escolher, até porque todos os dias você faz muitas decisões. Quando você acorda de manhã, você já começa escolhendo se você vai ler a Bíblia pela manhã ou não, se você vai por um caminho ou não, o tipo de condução que você vai, o café que você vai tomar. Nós diariamente ou todos os dias, várias vezes por dia, nós fazemos decisões. E se nós escolhermos bem, irmãos, se nós escolhermos conforme a vontade do Senhor, nós também seremos encontrados como aquela noiva, que foi achada mesmo vivendo dias de adversidades, mas ela foi encontrada fiel. E aí a ordem do Senhor, olha, continue fiel, não até o próximo dia, não até a próxima adversidade, mas continue fiel até a morte, para que então você receba a coroa da vida. Irmãos, tudo que nós entendemos que o mestre ressalta nessa igreja, ou nessa carta, tem a ver conosco, com o nosso tempo e também com a nossa igreja. Aqui não fala de uma igreja que ficou apenas limitada a 2.000 anos atrás. Ah, pastor, essas cartas aí ficaram no passado, hoje a igreja é diferente. Não, irmãos, na verdade, quando o Senhor olha para aquelas igrejas e olha para a noiva do passado, Ele também olha para a noiva do presente. Essa palavra é profundamente aplicada a nós.
a mim, a você, a igreja contemporânea. A Bíblia não perde a validade. A Bíblia não é um livro que foi escrito para o seu tempo, mas foi escrito para todo o tempo. Escrito para as gerações que passaram, mas para as gerações que virão. Mas eu quero pensar aqui em alguns pontos, para a gente meditar um pouquinho. Era uma igreja pobre, mas que vivia em uma cidade rica. Uma igreja que destoava da realidade. E aí eu fico vendo, irmãos, essa realidade da igreja de Esmirna. Uma igreja que vivia uma realidade, ou nenhuma realidade de riqueza ao seu exterior, mas a igreja que ela caminhava no caminho de pobreza. Eu não estou dizendo aqui, nem querendo fundamentar a teologia, né, da humildade, não é isso que eu estou falando, da humildade, não, mas estou dizendo, vamos entender por que aquela igreja era pobre. A palavra pobre aqui não é figurada. Se você estudar a história daquela localidade de Esmirna, era uma localidade rica, semelhante a Éfeso. Só que lá tinha uma igreja que era pobre, uma igreja que destoava da realidade. O que eu fico entendendo, irmãos, não é que era uma igreja que não era um espelho da sociedade, até porque a igreja não pode ser um espelho da sociedade, ela não pode ser confundida com a sociedade, ela tem que destoar da sociedade corrompida, porque ela representa a glória do Senhor. E hoje nós temos ouvido muito, você certamente tem ouvido muito falar sobre trazer o mundo para dentro da igreja. E se a gente não tomar cuidado, nós queremos que a nossa visão seja uma visão do mundo, que o mundo veja em nós algo semelhante a eles. Mas aquela igreja, esta igreja que meditamos nessa noite, era uma igreja que ela estava destoada, distante na aparência daquela sociedade. Era a cidade mais bela da Ásia Menor, uma das cidades mais belas, considerada como ornamento. Alguns a chamavam de a coroa e a flor da Ásia, uma cidade comercial, onde ficava um grande porto, onde ali também havia muita idolatria. Mas quando eu olho para essa igreja, era uma igreja que estava vivendo a sua realidade espiritual. E aí, irmãos, a igreja ela tem que pagar o preço da fidelidade. A igreja precisa pagar o preço da fidelidade, a fidelidade tem um preço. Se você lembrar os homens que nos antecederam, que foram fiéis a Deus, eles pagaram o preço pela fidelidade. Por exemplo, lembra de como João Batista morre? Qual foi a causa da morte daquele homem? Ele morre por conta da sua fidelidade, porque ele estava alinhado com Deus, porque ele não desvirtuava daquilo que o Senhor lhe ensinava e lhe ensinou. Ele, exatamente por andar na contramão da religiosidade e alinhado com Deus, ele sofreu as duras penas. Se você olhar como Estevão e tantos outros homens que tiveram suas vidas ceifadas exclusivamente porque foram fiéis. Irmãos, a fidelidade ela não pode durar algum tempo, ou não pode ser maleável conforme as circunstâncias. Você pode falar assim: pastor, se a situação está mais ou menos, então eu sou fiel. Se o negócio aperta, então eu deixo de ser fiel. Não, irmãos, a fidelidade ela deve ser uma prática continuada. Devemos pagar o preço pela fidelidade, pagar o preço pela fidelidade, ainda que isso nos custe muito, ainda que isso seja uma dura cobrança para nós, ainda que essa fidelidade possa custar os nossos bens, a nossa liberdade e até a nossa vida, como o texto propõe. Até que ponto ser fiel? Eu costumo sempre citar uma frase. A nossa cultura corrompida, ela declara que todo homem tem um preço. Você já ouviu falar isso algumas dezenas de vezes. Esse termo é muito utilizado quando alguém está querendo aliciar alguém. E de repente tem alguém lá que é fiel e ele não quer se corromper, ele tem suas convicções. Então o aliciador fala assim: então bota o seu preço, porque todo homem tem um preço. Eu costumo ter uma frase de colocação interessante, irmãos. Eu acredito firmemente que todo ser humano tem seu preço, só que o nosso foi o preço de sangue.
o preço de morte. O seu preço é esse. E esse preço ninguém pode comprar. Somente teve um homem que pôde comprar, somente teve um Senhor que pôde comprar, e foi o nosso Salvador Jesus Cristo. O preço do cristão é sangue, é preço de morte. É um preço grandioso que ninguém pode pagar. Só teve um, como ele é registrado na Bíblia como unigênito, o único no gênero, que pode pagar o preço por mim e por você. E esse se chama Jesus. Então o crente precisa caminhar na fidelidade. Mas eu vejo aqui também uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Quando o texto fala sobre a cidade que morreu e reviveu, fala de Esmirna. Se você ler o histórico da cidade, houve um tempo que aquela cidade de fato quase que desapareceu, mas ela reviveu. É por isso que o anjo declara, o Senhor declara, olha, esteve morto e reviveu. É uma alusão àquela cidade que esteve morta, mas agora ela havia renascido. Uma igreja que enfrenta a morte, em uma cidade que havia morrido e ressuscitado. Uma igreja viva, em uma cidade que espiritualmente estava morta. Uma igreja fiel a Cristo, em uma cidade mais fiel a Roma. Assim era a realidade de Esmirna, onde aquela cidade vivia completamente dedicada a Roma, a cidade completamente voltada para as leis de Roma, fiel a Roma. Aquela cidade tudo caminhava para Roma, na fidelidade àquela religiosidade, mas a igreja estava sendo fiel a Cristo. Está vendo como é que a igreja destoa da sociedade? A igreja não pode andar, irmãos, nas mesmas direções do mundo. É por isso que quando você ouve a expressão chamada contracultura cristã, inclusive tem até um livro de John Stott, chamado Contracultura Cristã, que na visão dele, a igreja ela caminha na contramão da cultura. A igreja caminha na contramão, ela não anda conforme a cultura local, a cultura regional, a cultura do tempo, mas ela caminha conforme a cultura do Senhor. Uma igreja que caminha contra a cultura da realidade, e aquela igreja vivia a fidelidade a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Esmirna sabia exatamente o significado da palavra fidelidade. Irmãos, fidelidade não é enquanto as pessoas estão vendo. Fidelidade não é quando ninguém está vendo ou não. Fidelidade não passa, pelo escondido ou pelo descoberto. Fidelidade, na verdade, é uma decisão, e aquela igreja decidiu continuar fiel pela decisão que ela havia tomado, que era de seguir a Cristo. Aquela igreja estava decidida a caminhar na fidelidade, independente do preço que viesse a pagar, independente do preço que viesse a ser cobrado a ela, mas ela caminhava na fidelidade, e o Senhor olha para ela e declara assim: olha, essa igreja está caminhando na fidelidade, ela é pobre. E aí a gente começa a entender um pouquinho, por que aquela igreja se tornou pobre. O contexto aqui da pobreza da igreja, irmãos, era porque a igreja não se corrompia. Era porque a igreja, em muitas ocasiões, se você ler os contextos, a igreja ela estava praticamente sendo sitiada. Os inimigos estavam cercando a igreja para impedir que ela crescesse. E os cristãos fiéis, então, eles mantinham as suas vidas de idoneidade. Eles não caminhavam nas negociatas, não tinham um jeitinho, não tinha uma situaçãozinha para ela ter um benefício próprio. Uma igreja que de fato, ela pagava o preço para continuar fiel a Deus. Irmãos, hoje, a gente pensa em muitos jeitinhos que a sociedade às vezes tenta nos propor. Às vezes o jeitinho do gato na luz, um jeitinho no gato na água, um jeitinho de você burlar um imposto que você tem que burlar ali, para você ter um dinheirinho a mais no final do mês. Às vezes o dízimo que a gente deixa de entregar fielmente, para a gente poder fazer uma poupança maior. Às vezes alguma situação que você entende que não é correto, mas como ninguém está vendo, você acaba se deixando. Irmãos, Esmirna não era assim. Eu fico lembrando quando Jesus estava com seus discípulos, e certa vez,
ele lembra os seus discípulos sobre os impostos, né? E ele usa uma moeda para então ensinar os seus discípulos, né, de quem é a inscrição que está nessa cédula, nessa moeda. E declararam: de César. O que Jesus ensina? Dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Jesus ensina os discípulos, irmãos, a andar na fidelidade. Então a igreja de Esmirna era uma igreja que caminhava na fidelidade, pagando preço alto, irmãos. Irmãos, vamos ser sinceros, viver no Brasil hoje é caro. Quantos impostos? Quem aqui pode me situar quantos impostos temos no Brasil hoje, Ronilson? Quantos impostos? Muitos, né? Muitos impostos, irmãos. Chega a ser desumano. Você tem um veículo, não estou falando contra imposto não, tá, irmãos? Pelo contrário, se é imposto nós temos que pagar. Mas você tem um veículo, você tem que anualmente pagar lá o IPVA. Você tem uma casa, tem que anualmente pagar lá o seu IPTU, e você vai pagando, e tem que pagar mesmo. Eu não estou falando contra o imposto, eu estou falando que temos que ser fiel ao Senhor, ainda que o custo seja esse. É uma realidade que aquela igreja, irmãos, dá para entender por que aquela igreja, então, ela foi encontrada monetariamente, financeiramente pelo Senhor, uma igreja pobre. Por quê? Porque todo o sistema estava tirando da igreja, e a igreja, para se manter fiel ao Senhor, ela andava na fidelidade, na realidade. Irmãos, sabe de onde começa a fidelidade? Nós queremos fidelidade na Prefeitura Municipal de Campos, fidelidade no Estado do Rio, com governadores e deputados, fidelidade com o presidente da República e toda a cúpula da política. Mas sabe onde começa a fidelidade? Na igreja. Se tem um povo que deve viver a fidelidade, é a igreja. Porque nós temos um Deus que é fiel, um Deus que é fiel ao seu povo, um Deus que ensina sobre a fidelidade. Então a igreja caminhava na fidelidade, Esmirna caminhava na fidelidade, por isso pagava um preço alto, mas era uma igreja valiosa e vitoriosa na cidade dos jogos atléticos. O Senhor então olha para aquela igreja e usa uma linguagem que era muito comum naquele tempo, uma linguagem que era muito real. Ela tinha os estádios, a cidade tinha os estádios, onde anualmente se celebravam ali os grandes jogos atléticos, que eram conhecidos em todo o mundo, onde dali sairiam sempre os vitoriosos, os coroados, os jogos que disputavam, né, de tempo em tempo, e geralmente todos que estavam e viviam ali recebiam coroas, né, de folhas, geralmente de louro, não é? E anualmente, quando os vencedores chegavam ao pódio, eles ganhavam lá uma coroa de louro. E é por isso que o Senhor faz alusão àquela igreja, para aqueles cristãos que permanecessem fiéis ao Senhor, eles então receberiam uma coroa da vida. Não era uma coroa de folhas, não era uma coroa de louro, não era uma coroa de raízes, mas o Senhor diz que ela então receberia uma coroa da vida. Irmãos, ser crente em Esmirna era o mesmo que colocar tudo que tinham em risco, tudo. Ser crente em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. Era uma igreja pobre, recebia calúnias, e aí calúnias, irmão, eu quero fazer um contraponto aqui, tá? Eu falei alguns meses atrás, quando meditávamos sobre Tiago, né? Falando sobre a gente tem que ser uma panela sem cabo, onde as pessoas não acham pegada em nós, né? As pessoas podem falar da gente, mas nós não podemos permitir que falem da gente com razão. O ponto aqui de Esmirna era esse. Ah, pastor, estou falando de mim, eu não estou nem aí. Mas se você está andando equivocadamente, então, meu irmão, se preocupa sim. Pastor, estou falando de mim, eu não estou pagando as minhas dívidas, mas não estou nem aí. Irmãos, aí não, paga a sua dívida. A palavra aqui era calúnia era mentira. Então era uma igreja que caminhava na fé, na obediência, uma igreja pobre, caluniada, tudo que falava dela era mentira, não era verdade, não se encontrava verdade sobre pecados em Esmirna. Uma igreja fiel, a igreja perseguida, que se você for olhar
né, os olhos do noivo sobre ela, ela só recebeu elogios. Se você for olhar as demais, essa igreja aqui estava acima das demais. Ela estava acima, como aquela canção que a gente cantou aí alguns meses atrás, aquela igreja estava acima da média. Aquela igreja não estava uma igreja mediana, do meio para baixo. Aquela igreja não estava vivendo uma realidade de altos e baixos, como a gangorra da vida. A igreja era pobre, era perseguida, era caluniada, mas ela recebe elogios do Senhor. O noivo olha para ela e fala: olha, continua assim, continua, avança, prossiga, recebe elogios de Cristo, e ela é orientada a manter a fidelidade até a morte, e até a morte era a marca dessa igreja. Irmãos, como podemos aprender com essa igreja? Como precisamos aprender com essa igreja? Irmãos, a fidelidade é um princípio básico da vida cristã. Se tem uma coisa que devemos ter é fidelidade, irmãos, sabe por quê? Se nós não mantermos-nos fiéis ao Senhor, irmãos, as pessoas então não confiarão na gente. Certamente você já viu alguns filmes que falam sobre fidelidade, e geralmente as pessoas medem a fidelidade de um cristão conforme a fidelidade dele com Cristo. Se uma pessoa não é capaz de ser fiel ao seu Deus, não vai ser fiel à sua empresa, não vai ser fiel ao seu patrão, porque a fidelidade maior deve ser ao Senhor, e a partir da fidelidade a Deus, então nós devemos expressar as demais fidelidades sobre as demais áreas da nossa vida, uma igreja fiel. E aí a gente fica pensando, né, irmãos, no céu vai ter muito rico, não tem dificuldade com o rico entrar no reino do céu. Não estou dizendo que o critério é meu, mas tem muito rico e generoso, irmão. Tem rico que é generoso, ele não, o dinheiro não é o senhor dele. O dinheiro não move a cabeça dele, não move as mãos dele. Na verdade, nós já ouvimos muitas vezes a frase que diz que o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Irmãos, rico que tem o dinheiro como servo é crente fiel. Mas eu olho para essa igreja, uma igreja pobre, uma igreja que não era uma igreja muito abastecida de recursos, até porque eu falei por que a igreja não tinha muitos recursos. A cultura daquele tempo, então, saqueava a igreja, apertava a igreja, tirava da igreja, extorquia a igreja, pressionava a igreja, sitiava a igreja, mas a igreja mantinha-se fiel, porque a fidelidade dela não era com a sociedade, mas era com Deus. Irmãos, nós temos que manter uma fidelidade semelhante à fidelidade de Esmirna, uma fidelidade a toda prova, irmãos. Uma fidelidade concreta, uma fidelidade real, de ser fiel de fato. E eu quero fazer algumas colocações, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa igreja. Como ser um crente fiel em tempos de provação? Como ser uma igreja fiel em tempos de provações? A primeira questão é que nós não podemos romantizar a vida, não romantize a vida. Versos 8 e 9, se puder projetar por gentileza, irmã. Versículos 8 e 9 de Apocalipse 2, parou. Obrigadão. Não podemos romantizar a vida, não podemos achar que a vida é romântica. A vida cristã não é o romantismo, a vida cristã é uma vida de grandes embates e grandes batalhas. Então devemos olhar para a vida entendendo que a nossa fidelidade é a Deus. Olha o que diz a palavra. Versículos 8 e 9 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Irmãos, a igreja tem as provações. Às vezes a gente tem a capacidade de romantizar o evangelho. Ah, você se converteu, agora a sua vida vai ser só bênção. Onde está isso na Bíblia? Não está. No mundo passaremos por aflições. Eu não estou dizendo que a vida cristã, irmãos, não é boa. A vida cristã é extraordinária porque temos um Deus conosco. Mas a vida cristã é feita de adversidades também. Olha para o seu Senhor. Como é que foi a caminhada de Cristo?
Lembra que eu falei aqui, quando o ministério passou para mim a palavra? Se você olhar quem foi Jesus para Isaías, ele vai dizer que Jesus foi um homem de dores. Ele vai declarar, ele vai falar também sobre o Messias, vai falar sobre o homem de dores. Ele vai falar sobre o homem que levou sobre si as transgressões. Os evangelhos falam do Jesus, o Filho de Deus, mas que peregrinou, não é? Que foi açoitado, que foi traído, que foi negado, que foi crucificado e morto. Olhando para o nosso Senhor, irmãos, entendemos então que a igreja vive também seus momentos de aflições, mas a igreja precisa ter o ânimo de permanecer fiel, o ânimo de continuar na fidelidade. E nessa questão da vida que não é romântica, a igreja viveu tribulação, a igreja de Esmirna, tribulação, versículo 9, era um aperto. O que é tribulação, irmãos? Um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo exprimida como um rolo compressor passa sobre algumas coisas. A igreja estava sendo apertada, amassada. Os crentes estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados, obrigados a adorar o imperador como Deus. E aqueles que não o fizessem sofriam a pena. Mas a igreja mantinha-se fiel. A igreja mantinha-se caminhando com o Senhor. A igreja mantinha-se em fidelidade a Deus. Irmãos, os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. A gente fala assim: ah, pastor, ser crente é difícil. Irmãos, ser crente claro que não é fácil. Mas se você for olhar para essa igreja, irmãos, os irmãos estavam morrendo por causa da fé. Negava adorar o imperador, perseguição declarada, peso sobre o povo de Deus, peso sobre o crente, peso sobre os fiéis, peso sobre a igreja, peso sobre aqueles que negavam adorar o imperador. Olhamos então uma igreja que vivia também a realidade da tribulação, mas também da pobreza. Irmãos, pobreza não é maldição. A gente não pode atacar, pastor, então pobre é maldito. Não, irmãos, pobreza não é maldição. Como riqueza também não é maldição. Mas a pobreza daquela igreja era devido às realidades espirituais. E se você ler, por exemplo, Lucas 6,20, diz que bem-aventurados os pobres. Tiago vai nos ensinar que devemos então entender que somos pobres eleitos por Deus, ricos na fé, mas pobres no mundo. Quando eu olho essa igreja, irmãos, eu vejo que é uma igreja que caminhava na obediência a Deus, independente do preço que tinha que pagar. A igreja era fiel a Deus. Qual é o preço da fidelidade? É a pobreza? Então serei pobre. É a morte? Então morrerei. É ser caluniada? Então serei. É ser comprimida? Então serei. Uma igreja que caminhava na fidelidade a Deus, independente do preço. Irmãos, olha só, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com Cristo muito mais por aquilo que Ele pode oferecer nessa vida. Está cheio de pessoas buscando a Cristo pelas bênçãos que Ele produz. Ah, Jesus abençoa a minha vida. Eu não estou dizendo que Ele não faz, porque Ele faz, continua fazendo. Ele continua abrindo portas, Ele continua curando enfermos, Ele continua ressuscitando mortos, Ele continua fazendo milagres, mas o maior milagre é espiritual. É um milagre que é alcançado pelos passos da obediência, irmãos. Não podemos caminhar com Ele por aquilo que Ele nos dá nessa vida, até porque nós somos orientados a entender que, se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança nele, na sua maior proporção, está na eternidade. Caminhamos com Ele aqui, mas a nossa esperança maior está na eternidade. Que ainda que a gente possa pagar um preço alto aqui, mas viveremos eternamente com Ele. A pobreza daquela igreja, daqueles crentes, tinha algumas razões. Eles eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos, pessoas de fato de baixa classe social. Mas os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Eles eram saqueados, extorquidos. Eles tinham seus bens tomados pelos seus perseguidores. Vai ver isso em Hebreus 10:34.
Aí a gente fica hoje assim, eu sou crente, mas não sou bobo não, né? Irmãos, a gente às vezes está trocando, a gente às vezes, quer ver só? A gente às vezes acha que a gente pode trocar com a fidelidade. Por exemplo, a gente se sente muito pressionado na questão, vou dar um exemplo aqui, na questão dos impostos, por exemplo, pastor, mas a gente paga tanto imposto, o que tem a gente fazer um gato em casa na luz? Se eu pago tanto imposto, irmãos, a gente não pode mudar uma realidade errada com uma atitude errada. Dois erros não se anulam, eles se somam. Um erro mais um erro, dois erros, né? A gente às vezes quer um erro, reparar um erro. Irmãos, um erro mais um erro são dois erros. O que a Bíblia fala sobre o abismo? Um abismo chama outro abismo. Aqueles irmãos sabiam que o preço era alto. Se você for olhar o contexto de João escrevendo, ele estava exilado em Patmos, porque o último dos discípulos, isolado lá para que fosse silenciado, enquanto a igreja contemporânea estava sendo perseguida. Os demais contemporâneos apóstolos já tinham ido embora, decapitado, cerrado ao meio, crucificado, queimado, vivo. Alguns chegam a dizer, irmãos, que no tempo da perseguição, se você ler comentários mais profundos, eles dirão que no tempo da perseguição grandiosa, os crentes eram incendiados como tochas nas ruas. As ruas eram acesas, não era com um poste de luz que você às vezes reclama de pagar 15 ou 20 conto, ou 30 reais lá na iluminação pública, né? Sabe o que incendiava, sabe o que iluminava as ruas em algum tempo? Crente pegando fogo amarrado, incendiando as ruas da cidade. Irmãos, mas o que eles faziam? Mantinham-se fiéis, porque sabiam que após essas perseguições, pobreza, difamação, eles receberiam a coroa da vida. Mas crentes também eram colocados nas prisões, crentes eram aprisionados. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. Alguns dizem, uma frase interessante e dolorosa, que a prisão era a antessala do túmulo. Sabe por quê? Porque a cidade não cuidavam dos seus presos. Na verdade, os presos ficavam meio que jogados nas prisões, nos cárceres, né? Desprovidos de cuidado, de alimento. Então, praticamente, a prisão era sinônimo de morte. Lembra que eu falei porque Paulo estava preso, né? Uma cultura semelhante, quando ele escreve Filipenses, e naquele tempo, a prisão era a antessala da morte. O crente sabia, se você não permanecer fiel a Deus, ou se você permanecer fiel a Deus, você vai ser preso. E a prisão então era um passo antes da morte, porque sabiam que a prisão não iria recuperar. Normalmente os prisioneiros de Esmirna morriam de fome, de peste ou de lepra. Mas a gente precisa entender uma coisa, sabendo que a avaliação do sucesso de Jesus é diferente da avaliação do sucesso do mundo. Irmãos, isso aqui é tremendo. O conceito de vitória e sucesso hoje, irmãos, do mundo está atraindo a igreja. Eu nunca ouvi uma pregação, por exemplo, Estevão, o homem bem-sucedido. Já ouviu esse tema, Magildo? Estevão, o homem bem-sucedido. O cara morre apedrejado. Irmãos, aos olhos espirituais foi bem-sucedido. Porque o conceito é diferente. O conceito é diferente. Quando olhamos a história daquela igreja, ela caminhava na fidelidade a Deus. Era uma igreja pobre, porque os crentes vinham de classes baixas, porque muitos eram escravos, porque tinham também os seus bens retirados, porque era fiel a Deus, e por ser fiel a Deus, ela não entrava em confrontos humanos, mas mantinha-se fiéis ao Senhor. Já viu aquele ditado que diz que às vezes é melhor você perder algumas coisas, inclusive dinheiro, em nome da fidelidade? Às vezes é melhor você perder dinheiro do que perder a paz com Deus. Às vezes é melhor você perder um bem do que perder sua consciência e seu coração em paz.
Talvez eu falo para irmãos essa noite que estão em uma batalha, quem sabe por questões de bem, não estou falando de batalha judicial, mas quem sabe você está sendo extorquido por alguém está aproveitando de você porque você é crente, e você fica numa saia justa, né? Eu falo isso, o Joyce sabe, nós estamos passando isso lá em casa nesse tempo. Mas o que é que o crente faz? Ele baixa a cabeça e ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Ele mantém-se fiel ao Senhor, ainda que isso custe dinheiro, ainda que isso custe para você recurso, ainda que para você isso custe bens que você tem que deixar, entregar ou dar por conta de fidelidade, você tem que fazer isso. Irmãos, não é fácil, porque o nosso Senhor não são os bens, o dinheiro, os recursos, né? As posses. A igreja sabia muito bem disso, a igreja de Esmirna sabia muito bem disso. Dinheiro não era o Senhor dela, mas ela tinha um Senhor que estava no céu e no coração dela. Mas caminhando, precisamos estar prontos, irmãos, para fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Não é sacrifício de morte não, porque somente Ele morreu por nós. Sacrifício Ele fez na cruz, sacrifício perfeito, Ele entregou a vida, entregou o sangue, morreu na cruz por nós. Mas quando eu me refiro a sacrifício, irmãos, eu falo de fato honrar ao Senhor com a nossa vida. A igreja contemporânea, ela tem que viver a essência do Evangelho na fidelidade, às vezes dizendo não para suas próprias vontades. Aqueles crentes pobres, perseguidos, caluniados, presos, mas agora eles estavam sendo encorajados. Eu fico imaginando Jesus falando para a igreja, e Jesus estava vendo o sofrimento da igreja. Ele poderia dar um basta naquilo, falar assim: para de perseguir meu povo, para de matar o meu povo. Ele podia fazer, irmãos, bastava uma palavra do céu, da glória, e havia ali uma manifestação de anjos, ou fogo do céu, e matava os inimigos da igreja. Mas o que ele fala para a igreja? Mesmo na perseguição, mantenha fiel até a morte. Eu fico imaginando, quem que vocês lembram que foi fiel até a morte, irmãos? Jesus, como ovelha muda para o matadouro. Fica imaginando Deus, irmãos, vamos imaginar Deus, olhando, né, o seu Filho, perfeito, cheio de glória, o Verbo se faz carne, habita entre nós, e o Filho caminhando para a cruz, irmão, sendo escarnecido. Deus poderia ter bradado, falado assim: para com isso, e enviado legiões de anjos para acabar com aquela farra lá na crucificação, e de fato declarar que há um Deus no céu e que iria acabar com aquilo tudo. Mas o que ele faz? A gente sempre canta, né? O Pai o abandonou. O próprio Filho declara na cruz, aquela expressão em grego, Elohim, Elohim, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí a gente fica às vezes pensando, irmãos, por que Deus não faz nada? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Tá, mas Ele fala para você: ser fiel, continua fiel, até a morte se for preciso. Continue fiel até a morte. Precisamos estar prontos, irmãos, para honrar o Senhor. A igreja de Esmirna, assim, não é candidata à morte. Como assim, pastor? Aquela igreja não era candidata à morte, mas ela era candidata à vida, porque a morte antecederia a vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, às vezes nós trocamos as bolas. Às vezes nós trocamos as bolas. O Senhor chamou as coisas loucas para confundir as sábias. O Senhor da igreja, Ele sabe o que está fazendo, igreja. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está fazendo. Ele não está perdido no seu domínio, na sua administração, Ele não está perdido no seu trono, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, quando Ele vê a sua igreja entregue a perseguições, a açoites, a prisões e a morte, Ele sabe que aquilo ali é apenas temporal, porque a glória dele, da igreja, será eterna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Aquela igreja então era candidata à vida. Irmãos, a igreja de hoje, ela não é candidata ao caos, ela não é candidata ao fracasso, ela não é candidata a perder, mas ela é candidata à eternidade, ela é candidata à vida. Precisamos saber que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Irmãos, Jesus sabe o que acontece com você. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo. Irmão, Jesus sabe exatamente o que está acontecendo. Quando o João tem a visão, e o noivo vai falar para a noiva de Esmirna, o Senhor sabe o que está acontecendo com a igreja, irmãos. Ele não está dormindo, ele não está cochilando, ele não está aquém da realidade da igreja, ele não está ausente, ele não está indiferente, ele sabe exatamente o que está acontecendo com a igreja. Ele sabe dos detalhes, ele sabe da sua dor, ele sabe do seu sofrimento, mas ele também sabe que a partir e depois do sofrimento vai vir o refrigério. Lembra da cruz? Lembra do túmulo de Jesus? Ele foi à cruz, ele foi ao túmulo, mas ao terceiro dia, irmãos, as mulheres vão pela manhã para trabalhar no corpo, para cuidar do corpo, mas elas foram surpreendidas. Ei, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Irmãos, nós precisamos acreditar que a igreja fiel é a igreja que vai passar pelas adversidades, mas ela, fiel até a morte, vai receber a coroa da vida. Jesus permite, irmãos, o sofrimento com um propósito, para aprovação e não para destruição. E a provação antecede a aprovação. A Bíblia diz que nós não seremos provados da maneira que não possamos suportar. Se você está enfrentando uma provação, persiste nela, peça força a Deus, continue, peça que Deus esteja com você, mas continue fiel até a morte, continue fiel como aquela igreja até a morte. E quando olho essa história, eu vejo que Jesus controla tudo, e também controla a vida e aquilo que está além da vida. Irmãos, nenhum sofrimento pode tirar a nossa eterna glória que está com o Senhor. Ele permite todas as coisas e nada acontece sem que Ele permita. Irmãos, se está acontecendo alguma coisa com você, Satanás não conseguiu driblar Deus e está pegando você escondido dele. Se está acontecendo algo com você, é porque Deus está permitindo, e ao final de tudo isso, Ele vai honrar o nome dEle, vai segurar a tua mão e te conceder vitória. É porque Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha, irmãos, que o diabo recebeu a permissão para acabar com a humanidade, e agora a humanidade está entregue. Não, irmãos, a humanidade não está entregue, tem um Deus governando, Jesus está controlando. Na verdade, Satanás tem que pedir permissão a Deus para fazer qualquer coisa, e quando Deus permite, no final, porque Ele quer transformar o sofrimento em triunfo e glória. Aquela igreja estava sendo perseguida, mas além da perseguição e depois da perseguição, ela iria receber a glória. Quando olho esse texto, irmãos, tem algumas verdades sobre essa igreja de Esmirna. Algumas verdades interessantes, eu quero destacar 3. Irmãos, o sofrimento é certo. Primeira. A segunda, o sofrimento será limitado. E a terceira, o sofrimento será breve, ele terá fim. Amém? Irmão, o sofrimento não é eterno para aqueles que estão em Cristo. Eu sempre que me deparo com alguma realidade que eu não tenho resposta, eu me conforto com uma verdade. Irmãos, eu não tenho todas as respostas. Quem aqui tem todas as respostas aqui? Nenhum de nós. Mas uma coisa me conforta: eu sirvo aquele que tem todas as respostas. Eu sirvo aquele que tem
todas as respostas. Portanto, entenda que o sofrimento será breve, passageiro. Irmãos, hora dessa, isso tudo será colocado um ponto final. Assim como nós estamos na noite agora, basta chegar daqui a pouco 10 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, quando começa 5 da manhã, o que começa a acontecer? O sol começa a brilhar de novo. Lembra? O choro pode durar uma noite inteira. E a noite inteira ali daquele contexto não é o ciclo de algumas horas, de 6 da noite a 6 da manhã, não é isso. A noite inteira pode ser um ciclo de adversidades. O choro pode durar um tempo, pode ser uma noite de algumas horas, pode ser alguns dias, algumas semanas, mas uma coisa é certa: a alegria virá ao amanhecer. A alegria virá ao amanhecer. Aquela igreja suportou a pobreza. Aquela igreja suportou a pobreza como o próprio mestre. Aquela igreja suportou a calúnia como Jesus. Lembra? Se você for olhar a igreja de Esmirna, ela foi semelhante ao mestre nas suas adversidades. Observe se não foi exatamente semelhante a Jesus. Enfrentou a pobreza. Jesus tinha, irmãos, palácio, né? Filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Sabemos que Jesus, para ser sepultado, né, foi sepultado em um túmulo que não era seu, José de Arimateia. Um comentarista fala algo interessante, né? Para que um túmulo, se ele só ia passar 2 ou 3 dias lá dentro? Ele também teve dificuldade na pobreza, foi caluniado, foi preso. E se você se lembrar da caminhada, açoitado, cuspido, pregado na cruz, passou pelo vale escuro da morte, da sombra da morte, mas ele entrou nas entranhas da morte e venceu. Agora ele pode dizer com propriedade, irmãos, somente quem viveu a realidade pode falar com propriedade. Geralmente quando você vai dar uma instrução para alguém, você fala daquilo que você já vivenciou. Se você não vivenciou, você não pode falar com propriedade. As irmãs, por exemplo, quando faz uma comida gostosa, por exemplo, aí fala assim, para fazer aquela comida, por exemplo, o Sueli pode dar para a gente, como é que faz aquele bolo gostoso, Sueli? Ela vai lá dos ingredientes, vai falar como que ela faz, e o preparo da massa, tudo aquilo, vai falar com propriedade, irmãos. Aquele que viveu a realidade, pode falar com propriedade. Aquele que também passou pelo sofrimento, pelo escárnio, que suportou a pobreza, a calúnia, a prisão e a morte, agora ele diz para a sua igreja: não temas as coisas que você vai sofrer. Ele tem poder para consolar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para socorrer. Ele trilhou o caminho da morte e venceu. Ele é eterno, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é vitorioso, ele é galardoador. Irmãos, Jesus promete aquilo que ele já tem nas mãos para dar. Às vezes, por exemplo, quando nós prometemos algo ao nosso filho, geralmente está chegando agora meado do ano, né, os que são menores aí, os pais geralmente prometem: filho, final do ano, era muito comum no meu tempo, passar de ano ganhar o que, gente? Me ajuda aí. Bicicleta, era o carro-chefe. Você passar de ano vai ganhar uma bicicleta, né? Os pais nem tinham o valor para a bicicleta, fazia o quê? Juntava ali naquele período de 6 meses, né? Trabalhava, apertava para comprar a bicicleta. Irmãos, quando Deus promete, Ele não vai buscar, mas Ele já tem. Quando Ele promete, Ele já tem pronto. Ele já tem pronto. Ele promete galardão. Ele promete a coroa da vida para os fiéis. A vitória completa sobre a morte para aqueles que são vencedores. Eu concluo com 2 frases do Senhor. Quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas. E a frase final: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Lembra que eu falei lá na parte introdutória de Apocalipse? Quem nasceu uma vez
morre 2 vezes. Quem nascer 2 vezes, morre uma vez só. Como assim, pastor? Quando nós nascemos nesse mundo, irmãos, pela água, né, que o nosso parto se dá na água do ventre, e nascemos do Espírito, que é o nascer para Cristo, nós só sofreremos o impacto de uma morte, que é a morte física. Agora, quem nasce somente nesse mundo e não nasce para Cristo, vai sofrer a morte física e vai sofrer a morte eterna, que é a separação eterna. Mas o que o Senhor promete, eu concluo. Eu convido o Ministério Ágape, seja aqui para fazer o pós-lúdio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero orar com você nessa noite. Você que quer manter fiel até a morte, mantenha fiel, mantenha-se fiel. Seja fiel ao Senhor, não é fiel à igreja, não é fiel ao pastor Carlos William, mas é fiel ao Senhor, fiel até a morte. Se for necessário morrer, que assim seja. Se for necessário, que morra. Não é fiel só até morrer, pode ser também, mas se for necessário morrer por conta da fidelidade, que assim seja, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde possivelmente está acabando a nossa liberdade de expressão sobre fé. Hoje você pode vir para a igreja com a sua Bíblia na mão, você tem sua Bíblia digital, você tem sua Bíblia impressa, você pode andar para lá e para cá, você pode ler sua Bíblia no ônibus, você pode ler sua Bíblia na escola, no seu trabalho, né? Alguns lugares já não podem mais, nas escolas já não pode ser mais, pelo menos em algumas escolas públicas, não pode ser mais um professor falar da Bíblia mais de forma explícita. Olha só, irmãos, enquanto você tem a liberdade, pregue com liberdade. Seja fiel até a morte, para que você possa receber a coroa da vida. Eu convido você a ficar de pé para a gente orar junto. Irmãos, em suma aqui, precisamos ser fiel até a morte. Fiéis até a morte. Fiéis, fidelidade. Pague o preço. Pague o preço, seja fiel, seja fiel. Se cobrarem de você, seja fiel. Não negocie a sua fidelidade. Não use aquela expressão, irmão, nós temos que acabar no nosso meio cristão algumas expressões que às vezes a gente tem orgulho de falar. Às vezes nos orgulhamos dos nossos pecados. Pastor, eu sou crente, mas eu tenho pavio curto. Pisou no meu calo, ó, sai. Irmãos, nós somos fiéis. Irmãos, crente às vezes é engolir sapo. Crente às vezes, irmãos, ele tem que passar por algumas adversidades, e às vezes quietinho. Às vezes pagar o preço. Às vezes estão te futucando para você sair da graça, para você perder a paciência, você falar o que não deve, fazer o que não deve. Mas o crente às vezes ele passa pela prova glorificando a Deus. Pode chamar de bobo, de ultrapassado, mas uma coisa nós não podemos deixar, a nossa fidelidade. Você acredita que aquela igreja, irmãos, a perseguição era, qual é a finalidade da perseguição daquela igreja? Romper a fidelidade da igreja, era isso. Lembra? Eram presos, ó, você não vai seguir o imperador não, você não vai se dobrar, se curvar a ele não, porque se você se curvar a ele, você vai ter mais facilidade, o imposto é mais baixo, não vão pegar os seus bens, então se renda ao imperador e você vai ter uma vida mais fácil. Mas a igreja não, eu vou ser fiel a Jesus, ainda que isso me custe caro, ainda que o preço seja alto, ainda que me seja cobrado um valor alto, inclusive financeiramente falando, mas eu vou ser fiel até a morte. Vamos adorar? Nos conduz com um cântico aí, querido.
Deus te abençoe nessa noite, que você possa voltar para casa debaixo da graça do Senhor, que sejamos fiéis, semelhante à igreja de Esmirna, uma igreja que viveu a fidelidade, e a promessa é a coroa da vida, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nesta noite, no decorrer dos dias, e para todos sempre. E a igreja do Senhor, cheia de fé e fiel ao Senhor, diz amém. Deus abençoe. Pós-luto será ministrado. Uma ótima semana para você.